Em 2025, o Banco Central ele vai ter a maioria dos seus diretores indicados pelo atual governo que tem uma visão econômica bem diferente da visão do Banco Central hoje. O Banco Central hoje tem uma visão mais correta na minha avaliação pessoal, tá? Que é o quê? Temos uma política de curto prazo chamada política monetária, que é principalmente a manipulação da taxa de juros para cima e para baixo. E temos uma política de longo prazo chamada política fiscal, que é o quê? Gastos e despesas do governo. Então, qual é o segredo do sucesso para um país ter prosperidade? Fiscal controlado, fiscal apertado e o monetário frouxo. Como assim? A gente tem que gastar menos do que a gente arrecada. Assim a gente tem superávit. Então a gente não tem uma dívida que vai entrar numa espiral problemática, o que nós no Brasil temos. Já temos, pela metodologia brasileira, aquele negócio, daqueles cálculos um pouco diferentes, desconsidera uma coisa aqui e ali, a gente está em 74% do PIB, de dívida PIB, ou seja, a gente tem uma dívida equivalente a 74% do nosso PIB, pelo cálculo internacional já estamos com 83%, né? E a perspectiva é que chegue a 90%. E aqui no Brasil, pelos cálculos, pela engenharia matemática brasileira, a gente deve chegar nos 80% de dívida PIB. O que é muito acima dos países emergentes, né? É o que é muito acima de vários comparáveis com a gente, né? Se eu for pegar, por exemplo, o exemplo do Chile, o Chile tem um juro real que está igual ao nosso, né? Que é a taxa de juros em relação à inflação do país, e tem uma dívida que é 50%, 55% do PIB. Então, bem abaixo da nossa. A média dos países emergentes vai estar nessa casa dos 60%, 65%, enquanto, na metodologia internacional, né? Enquanto o Brasil está em 83% e garantindo com o arcabouço fiscal mais gastos do que receitas. Então, o Banco Central hoje ele tem essa visão. Ele está sempre cobrando lá nos comunicados da taxa de juros. O governo tem que se comprometer com a política fiscal, porque senão a política monetária vai ficar complicada. Quanto mais déficit a gente gera, e já temos um déficit encomendado agora para 200 bilhões, quanto mais déficit a gente gera, maior é aquela pergunta na cabeça do investidor estrangeiro. Quanto que eu tenho que cobrar de rentabilidade adicional para investir no Brasil? Né? E aí, hoje é 4,5, daqui a pouco é 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante. Então, se a gente tiver um fiscal frouxo e um monetário apertado, que é a visão econômica dos novos indicados pelo governo, é a fórmula do fracasso. Porque se eu tenho um fiscal frouxo, eu gasto mais do que eu arrecado. E eu me endivido. E o monetário apertado é aquela narrativa de vamos deixar a taxa de juros mais baixa, porque quem precisa pagar empréstimo é o mais pobre. Então a gente quer ajudar o mais pobre, então vamos deixar a taxa de juros mais baixa. E vamos aumentar imposto sobre os mais ricos, na utopia de que o mais rico vai pagar imposto e não vai aumentar o preço dos produtos. Não esqueçam, gente, que os mais ricos são os donos das empresas. Então simplesmente vai ter um aumento dos preços, o que gera inflação, o que gera um problema econômico. Então qual é a fórmula da prosperidade econômica de um país? Fiscal apertado e monetário frouxo. Fiscal apertado significa gastar menos do que você arrecada. Então fazer sobrar dinheiro. E o monetário frouxo é subir, descer, aumentar, diminuir a taxa de juros à medida que precisar, tá? Para uma boa condição da economia. O que é a fórmula do fracasso? Né? Que é você ter o fiscal frouxo, que deveria ser apertado, ou seja, você gastar mais do que arrecadar, e você ter o monetário apertado. Não vamos reduzir, não vamos aumentar a taxa de juros para ajudar mais pobres. Essa narrativa que na prática não encontra nenhum local do mundo, você encontra um lugar que isso deu certo. Mas é a visão econômica do atual governo, do seu partido, é a visão econômica dos novos diretores aí do Banco Central. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque o médio e longo prazo está comprometido. Em 2025, a maioria dos diretores do Banco Central já vai ser formada pelos indicados pelo atual governo. Então, quando que o mercado começa a precificar isso? Não sabemos quando exatamente, mas acredito que segundo semestre de 2024 o mercado já pode, não quer dizer que vá, mas já pode começar a precificar isso, e é por isso que é importante a gente ter anti-ações também e não ficar nessa ilusão de que as ações estão subindo, vão continuar subindo, o cenário é lindo, calma. Daqui a pouco o investidor vai começar a olhar para os riscos que tem no horizonte também. Então, eu vejo que é um ótimo momento para rebalanceamento, é um ótimo momento para você fazer esse ajuste, recompor a sua proteção, porque uma hora a crise vem, e o caminho que a gente está seguindo, pelo menos no campo fiscal, a gente está gastando mais que arrecadando, vai se endividar mais, a gente está indo para o brejo. Os indicadores mais profundos da economia, há pouco tempo eu fiz duas lives sobre isso,
Todos estão se deteriorando. A única coisa que nos salva é o ciclo de juros, que é uma dinâmica de curto prazo, mas que não sustenta no médio e longo prazo. Então, surfe, aproveite a alta das ações, mas se prepare para o tombo, porque se tudo continuar como está, vai acontecer.